Olá pessoal, tudo bem? Você por acaso já ouviu a palavra inovação? Você deve estar ouvindo isso em tudo quanto é canto e se perguntando, como é que eu faço para inovar? O que será que é essa inovação? Qual que é o problema de a gente não inovar no dia a dia? Você que é empresário, você que está pensando em empreender, ou até mesmo você que é colaborador de uma empresa, mas que está sendo cobrado dia a dia para inovar. O que é isso? Hoje aqui no nosso podcast, a gente está aqui com o Robson. O Robson é empresário, conselheiro da ACI, também professor universitário, né? Eu sou o Luiz Gradiz, hoje estou como secretário de Indústria e Comércio no município de Rio Negro, mas também sou empresário, também sou professor, e a gente vai fazer esse bate-bola aqui, conversar um pouquinho sobre inovação, desmistificar a inovação, né? A inovação é coisa do dia a dia, né, Robson? Tudo bem com você? Tudo bem, Gradiz. Então, é uma honra estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre inovação. Então, você tem uma experiência vasta aí na inovação, então a gente vai tentar passar para os nossos, quem está nos escutando, né? O que é inovação? Eu posso inovar lá na minha empresa, né? É uma palavra tão falada hoje no dia a dia. Então, nós aqui do Ecossistema de Inovação de Rio Negro, viemos aqui bater um papo e trazer para vocês essas expectativas que nós temos tanto para o nível mundial, nacional e até mesmo para a nossa cidade, né, Gradiz? É isso aí, vamos fazer esse bate-bola, vamos falar um pouquinho de inovação e fazer as pessoas entenderem que isso faz parte do nosso dia a dia, né, Robson? Não é nada complexo. Conta um pouquinho aí, na sua visão, o que é inovação? É isso, inovação a gente começa com o conceito do que é inovação, né? Então, para a gente entender um pouquinho inovação, muita gente confunde inovação com invenção, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você tem alguém que está inventando alguma coisa, né? E essa pessoa, só o fato de inventar algo novo não significa inovação, porque a inovação ela tem uma pitada de valor comercial. Então, ela precisa gerar valor, ela precisa ser comercializada. Um dos maiores inventores e inovadores do mundo, ele é brasileiro, né? Ele é o Santos Dumont, né? Inclusive, ele inventou o avião, né, que nós temos aí até hoje, o avião que é comercial, digamos assim, né? Mas ele inventou muita coisa, para quem vai lá no Rio de Janeiro e tem a oportunidade de ir onde é que ele morava, na casa dele, vai ver que tem um monte de invenções que ele teve no decorrer da vida dele que não tiveram valor comercial, não acabaram indo para frente, né? Então isso acabou não sendo, é uma invenção, mas não é uma inovação. Então esse conceito que a gente tem assim é muito importante, né? Porque daí a partir disso a gente vai poder inovar em vários aspectos, né? Então a gente sabe que a inovação ela não é só no produto, né? Claro que o produto ele é mais visível, é mais palpável, aqui tem um negócio novo, mas a inovação ela pode ser também em outros aspectos, como por exemplo você pode inovar num processo. Haja vista que nem assim uma prefeitura, né, que não desenvolve um produto propriamente dito. Ela vai ter que inovar, mas ela inova muitas vezes no processo, né, Gradiz? É isso aí. E você traz o Santos Dumont e a gente sem combinar, na hora que você estava falando eu já estava pensando nele. Olha que curioso a diferença da invenção e da inovação. Santos Dumont era um inventor magnífico, né? Inventou muita coisa, além do avião, relógio de pulso. Mas mundialmente falando, quem é conhecido por iniciar a questão da aeronáutica no mundo são os irmãos americanos. Por quê? Porque foram eles que fizeram... Wright. Isso aí. Porque foram eles que fizeram gerar negócio com isso, né? Que comercializaram a ideia do avião. Né? Então, enquanto Santos Dumont só estava pensando em desenvolver uma máquina que pudesse tirar o homem do chão, os americanos pensaram, opa, a gente tem um negócio com isso daí. E aí é aí que está a grande sacada do negócio. Mas aí a gente está falando de inovação de uma maneira gigantesca, né? Se a gente for pensar em Santos Dumont, era um gênio, né? Aí a gente fala de inovação como está em voga ultimamente as startups, né? Tem grandes startups no mundo, igual a Netflix, igual a Uber, que inovaram disruptivamente, que mudaram modelos de negócio. E aí a gente começa a escutar essas coisas, que também é interessante saber, e a gente fica pensando, puxa vida, então inovar é muito difícil, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo daqueles que aparece quando a gente está ali mexendo no YouTube, nessas plataformas, e apareceu um vídeo muito antigo para mim, que era um vídeo de uma locadora. Então, o pessoal indo lá na locadora, alugar os vídeos e tudo mais. Até tem uma pegadinha lá,
da deslocadora, que de vez em quando aparece lá na época do Silvio Santos e tudo mais, né? Então você vê, esse é um modelo de negócio que praticamente não existe mais, né? Hoje, se você quiser ver um filme, você vai acessar uma plataforma, né, que normalmente é uma plataforma de streaming, e você vai ali liberar um pacote ou comprar o filme que você quiser por ali. Então não tem mais. Então é um modelo de negócio, inclusive, eu acho uma lástima, né? Porque era tão legal ir numa locadora e gerava um comércio na cidade e tudo. Mas, enfim, mudou o modelo de negócio. Então, para você ver como que as inovações elas vêm acompanhando. Um exemplo muito típico disso, né, Gradis, que a gente tem aí o mais famoso caso, né? Falando ainda de empresas grandes, eu quero falar depois mais de empresas pequenas, né? Mas, por exemplo, a Kodak. Né? A Kodak ela tinha lá no seu portfólio a câmera digital, mas ela não quis lançar. E aí outra empresa depois lançou e ela acabou perdendo bastante mercado. Tanto é que depois, ao longo do tempo, né, ela sobreviveu bastante tempo, mas isso, quem sabe, foi uma das coisas que levou ela a decretar depois a falência. Hoje a Kodak existe, ela trabalha muito com equipamentos para hospitais, tomógrafo, essas coisas assim. Tem também a questão das máquinas e tudo, mas mudou muito. É uma empresa que quase quebrou. É isso aí. E muita coisa, né? Muita coisa. A Kodak, por exemplo, é esse exemplo, né? Escolheu se manter num mercado que era líder, que era o de filmes de fotografia. Isso, tinha as indústrias todas, porque né? tinha todo aquele risco, né? Poxa, a gente tá aqui com a inovação da digital, que foi ela que promoveu, mas não apostou nesse negócio, né? E acabou ficando para trás. Tinha toda uma estrutura por trás, né? Exatamente. Você tinha várias fábricas fabricando filmes, funcionários, toda uma estrutura. Então, como eles dominavam o mercado, eles preferiam segurar um pouquinho. Só que a inovação tem aquela questão, né? Que a gente tem que discutir muito, né? Que é a questão da patente. Né? Hoje é muito importante você que está nos assistindo procurar. Se você tem uma marca, faz o registro dela. Se você inventou algo legal, algo bacana, faz o registro disso. Porque senão amanhã ou depois faz lá, igual tu falou, dos irmãos White, né? Eles mesmos se apropriam para si aquilo. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? É isso aí. Se a gente for falar dessa questão de patente, eu acho que dá até tema para outro podcast, né? Porque programa. Isso é muito importante. E grandes histórias de empresas que ficaram gigantescas porque pegaram a ideia de outras pessoas e aquelas pessoas que tiveram ideias magníficas não patentearam e acabaram vendo os seus negócios se transformarem em patrimônios milionários, bilionários, e eles aqui perdidos por causa disso. Mas aí o nosso objetivo também é desmistificar um pouquinho isso, né, Robson? Porque a gente está aqui falando de empresas grandes, falamos da Netflix, da Kodak, a gente podia dar uma infinidade de exemplos de inovações ou de empresas e de negócios. Mas como o nosso objetivo aqui é desmistificar isso, como é que você pensa, Robson, hoje, se a gente aqui em Rio Negro, pensando pequeno, digamos assim, o pequeno empresário, o microempresário, essa inovação, isso chega para eles? É importante pensar nisso? Como é que a gente pode trazer isso aqui para a nossa realidade e mostrar para quem está assistindo a gente que a inovação não tem nada a ver com você montar uma startup e ela se transformar num unicórnio e ser vendido por bilhões de dólares. Isso daí também é legal se a gente conseguir, né? Mas ela está no nosso dia a dia. Como é que você vê isso? Isso, pode sim, né? Claro que nem você falou, se você conseguir fazer uma startup e isso virar um unicórnio, aqui em Rio Negro nós temos vários exemplos. Tem o rapaz lá que acompanha a gente, né? Da Raymond Beer, né? Beer. Já fica o convite, já fica para ele vir aqui, né? Aqui da nossa cidade, então uma honra também, uma alegria para Rio Negro ter um empresário inovando nesse porte, né? Mas assim, de maneira geral, para o pequeno empresário, né? É importante saber que nós temos as inovações chamadas inovações radicais e nós temos as inovações incrementais, ou seja, que são inovações que são incrementos nos produtos que já existem. Então, se você consegue fazer um incremento num produto, já é uma inovação. Né? E também você, como a gente falou no começo do programa, você não precisa inovar só no produto. Você pode inovar na logística, você pode inovar no marketing, você pode inovar no processo, na forma como você faz. Hoje, por exemplo, lá na universidade, a gente tem alunos fazendo inovação muito, muito forte na área de saúde. Né? Por exemplo, para otimizar os processos, para que os atendimentos sejam mais rápidos, mais harmonizados, humanizados também. Então, tudo isso faz parte da inovação para o pequeno. E aí eu venho aqui falar também do pequeno, numa inovação que eu vi numa cidade do interior do Paraná, não lembro agora se é Cascavel ou Maringá, de uma farmácia. Então agora com essas questões de pessoal que anda de bicicleta, que fazem as corridas e tudo mais, né?
Então a farmácia acabou tendo a oportunidade da chegada, do final, ser próximo ali à farmácia, né? E aí eles resolveram inovar ali e começaram a tirar pressão das pessoas que chegavam da corrida, fazer mais alguns exames ali, tudo gratuito, né? Queira ou não queira, isso é uma forma deles também cativar o cliente. Não sei o que tu acha disso, Gradis. É isso aí, sensacional. Simples e funcional, né? Lembra que a gente falou aqui, que o Robson falou que a diferença da inovação e da invenção, né? Ou da ideia, é gerar negócio, é gerar riqueza, é aumentar a produtividade, né? Então, esse exemplo teu é muito legal, porque mostra que qualquer um pode fazer. Então, o que essa farmácia faz? Ela oferece um serviço, além do produto que ela vende dentro da farmácia, ela oferece um serviço e consegue fazer relacionamento com a comunidade. Perfeito. Então, o pessoal que vem correr, o pessoal que vai andar de bicicleta, querendo ou não, tem a questão da fadiga, tem a questão de saúde mesmo e dessa avaliação que precisa ser feita no final da prova. Até porque estão acontecendo alguns problemas aí com as pessoas, né? Até tragédias já ocorreram no final ou durante provas esportivas. Então, você ter alguém lá que faça isso. Claro que hoje, quando se organiza um evento desse, já tem todo o aparato. Exatamente, tal, tem né? toda uma legislação mas em volta. Um plus a mais ali que uma farmácia dessa pode estar. E aproveitando, Gradis, queria te perguntar, por exemplo, você que está na prefeitura, né? Então, hoje a prefeitura tem aí um calendário de eventos, de coisas não só esportivos, mas culturais também. Então, é uma oportunidade de uma empresa aqui de Rio Negro tá procurando a prefeitura e fazendo esse ensejo, né? De estar daqui a pouco participando de alguma forma. Se a pessoa tiver uma ideia, pode levar para você? Mas, com certeza, é isso que a gente está buscando, né? Então, assim, essa iniciativa, esse podcast, ele é uma iniciativa do nosso ecossistema de inovação. É um ecossistema de inovação que já está acontecendo em Rio Negro, né? Já está há algum tempo, a gente está encabeçando isso, né? Hoje eu aqui na prefeitura, mas são pessoas, são CPFs que se juntam, né, Robson, para promover a inovação no município. Então não tem nada a ver com a prefeitura esse podcast e esse ecossistema. A prefeitura é um eixo importante nessa tríplice hélice do ecossistema. Isso, a tríplice hélice, né? Mas o que é o ecossistema em si? Ele precisa do governo, né? Ele precisa de universidades que ajudem com pesquisa, né? com desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento, mas principalmente com o empresário, porque quem inova é empresário. Né? Então, assim, o governo e a universidade acabam se tornando ferramentas para isso, e o empresário é quem inova. Então, quando você fala disso e dá o exemplo da farmácia, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está fazendo marketing de relacionamento. Ela está ali a hora que eu atendo a pessoa e ela está ali com a logo no jaleco ou mostrando, se precisar de qualquer apoio, a gente está aqui, está evidenciando uma marca de uma empresa que é amiga, que ajuda as pessoas. E quando você vem participar, você traz uma ideia, você entra no nosso ecossistema de inovação, você promove isso. Você divulga a tua marca e você mostra para a sociedade que você é uma empresa que está preocupada com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento econômico. E isso hoje, Robson, é fundamental. Então, assim, marketing de relacionamento, né, de branding, as pessoas já estão procurando por empresas que estão preocupadas com o desenvolvimento da sociedade. E não só em querer lucro e ter margem. Então, isso é extremamente importante. E aí, a gente consegue trazer, Robson, nessa iniciativa, o pequeno, o micro, pessoas que às vezes estão lá longe, achando que a inovação está lá longe, mas que já tem um monte de ideia, né? A gente teve a inauguração aí essa semana da Supercell ali, que é uma loja de celulares, que inaugurou esse final de semana aqui em Rio Negro. Então, assim, eu conversando ali um pouco com o empresário, com o proprietário, e ele com várias ideias de produtos que ele quer colocar, da forma com que ele apresenta a loja. Então, são coisas simples, mas extremamente funcional, que traz negócio. E aí, quando você traz tua ideia, a gente debate, a gente constrói dentro do ecossistema, e o governo, como ferramenta de legalização, a gente pode buscar ir atrás de lei, né? Então, hoje a gente está pensando aí, está buscando ferramentas para desenvolver a Lei Municipal da Inovação. Porque quando a gente tem isso estruturado, a inovação vira política pública e não plano de governo. O que eu quero dizer com isso, Robson? Amanhã, o nosso cargo aqui é temporário. Amanhã muda o governo, muda o prefeito, muda a gestão, né? Então, aí o que acontece? Se a gente consegue estabelecer isso como lei, né, pensando nesse ecossistema, a gente faz com que isso tenha perenidade. Porque aí depois é o ecossistema com essas pessoas que estão envolvidas, são os empresários da cidade que vão tocar isso. E não vai ser perdido a hora que de repente mudar de gestão e tiver uma outra ideia.
Então, a ideia de trazer essa ideia é muito válida. A gente precisa do empresário que traga sua dor, traga seu problema, e a gente, com essas pessoas unidas, consegue pensar, desenvolver, e às vezes um processo simples. Isso. Uma melhoria na logística, por exemplo, que a gente estava conversando antes, queria que você contasse um pouquinho o que está acontecendo hoje, né? Essa questão que você falou do pequeno empresário, né, Gradinho, você sabe que o pequeno, muitas vezes, uma empresa grande, ela tem até um departamento para inovar. Por exemplo, ela tem lá o departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente citou várias empresas grandes, então elas estão a todo momento, né, fazendo testes para inovar e tudo mais. Eles têm capacidade para isso. Agora, o pequeno, muitas vezes, ele está ali, ele não tem como tirar um funcionário para falar, fique aí pensando formas de inovar. Então, ele tem que fazer entrega, ele tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que atender cliente, tem que chegar gente. Então, não existe uma estrutura, muitas vezes, para o pequeno estar fazendo isso. E justamente o que você falou, da prefeitura e também da universidade, de estarem disponíveis, né, através, por exemplo, de um ecossistema desse de inovação, como tem também lá em Mafra, né, a gente está aqui no Rio Negro, mas tem também o de Mafra, também participo de algumas reuniões lá, que é o nosso público que envolve Rio Mafra como um todo, né? Então a gente tem essas situações onde a universidade pode estar ajudando, né, e promovendo eventos como hackathons e tudo mais, né? A prefeitura, como você falou, às vezes numa questão legal, incubando, né, através das incubadoras e tudo mais. Então isso são possibilidades que são dadas ao pequeno para que ele possa estar inovando. Então essas possibilidades aí, ela vem através dessa tríplice hélice, né, que envolve o governo, as próprias empresas e universidades, ou também outros grupos como o Sistema S, enfim, que estão aí compondo esses ecossistemas e que podem ajudar. Então você que é pequeno, que talvez queira participar mais, né, fica aí o convite para estar aí conversando com a gente, com o Gradis, para a gente poder estar auxiliando nessa forma de inovar aí também para o pequeno empresário, né? É isso aí. E tratando mais dessa questão da inovação e trazendo para a nossa realidade, né? De novo, com esse intuito que a gente está aqui hoje de desmistificar isso, a gente está ouvindo todo dia, tem que inovar. Mas e o empresário, Robson? Você deu esse exemplo, né, do cara que está correndo, tá resolvendo, está vendendo, está trabalhando com a logística, não tem tempo de pensar em inovação. Inovar é uma obrigação hoje? Justamente. Então, o pessoal pergunta muito isso, né? Puxa vida, agora para eu tenho que ficar inovando, é a palavra da vez. Às vezes até fica uma coisa assim que martela demais, o pessoal não gosta muito daquilo, né? Então, também gera ali uma preocupação, né? Então, parece que você não está inovando, você está fora do jogo, né? Então, não é bem assim, né? Então, você tem as suas restrições, tem inovações que já chegam prontas para o empresário, basta ele estar atento a isso, né? Mas, de maneira geral, Gradis, o que a gente vê sobre inovação é que, assim, o mundo muda, o mercado muda, né? Por exemplo, a empresa que fabricava lá, a IBM, por exemplo, fabricava máquinas de escrever. Se ela continuasse fabricando máquinas de escrever, não ia ter quem comprasse isso, porque é um produto que não existe mais. Então, nesse aspecto, sim, é importante que a empresa inove, porque se a empresa para no tempo, não acompanha as inovações, ela pode sofrer grandes problemas financeiros, né? Porque o jogo muda, né? O jogo muda. Então, por exemplo, como que você aluga um filme hoje? Como que você chama um carro para ter levado um lugar para o outro hoje? Não é mais como era feito antigamente, né? Hoje tem o Uber e vários outros aplicativos, que a gente cita o Uber porque foi o caso mais aqui, precursor, né? Aqui na região tem vários aplicativos ali que dá para você chamar para te locomover. E olha, Gradis, uma coisa que é importante, isso tem movimentado também o setor automotivo, né? Porque a gente vê que muitas pessoas optam por não ter carros, né? Porque o carro hoje, você sabe que ele gera um passivo, né, para você, além de abastecer o carro, você tem que fazer as revisões programadas hoje, porque senão você perde a garantia do carro. Então as revisões elas vão aumentando gradativamente. Se você colocar ali num período de 5 anos, você gasta mais de 200, 300 reais por mês só em revisão. Fora as coisas que pode estragar no dia a dia e tudo mais. Então hoje tem muita gente que usa, né? Claro que isso é mais uma característica de grandes centros, né? Que usa aplicativos. E optam por não ter carro e daí não tem esse custo do carro, que é outra coisa também que vem mudando,
né? Hoje a gente está vivenciando uma mudança no setor automotivo, que são os carros elétricos, né? Eu estava vendo, o carro tem 2 motores hoje. Tem o híbrido, né? Ele tem o motor a combustão, que ele ativa depois de um tempo e até determinado quilometragem ele vai usando o elétrico, né? E ele mesmo, o combustão ali, depois quando ele vê que o elétrico está acabando, está ficando fraco, ele mesmo se reabastece o elétrico. Você não precisa nem pôr na tomada mais, né? Que nem tem. Então, quer dizer, é um setor que vem mudando. E a mudança mais drástica vai ocorrer quando esses carros começarem a ser revendidos de segunda mão. Então ali a gente vai ver o que vai acontecer com o mercado, né? Então uma coisa que nós estamos vivendo aí, ainda não está acontecendo debaixo das nossas vistas, né, Gradisto? É isso aí, é uma revolução que a gente está assistindo, né? Perfeito. Mas ainda não está consolidada. E aí a gente vê revoluções de inovação e tecnologia em tudo que é segmento. Mas o que eu tenho para dizer às vezes para o pequeno empresário, Robson, dessa obrigação de inovar, é que sim, se não inovar fica para trás. Mas a gente precisa pensar nessa inovação simples, nessa inovação do dia a dia, e não em grandes invenções e tecnologia. A gente falou de inovar no marketing, né? Exatamente. Então a gente pode estar com o pensamento, talvez, até para quebrar um pouco essa palavra inovação, que para algumas pessoas gera um certo medo, né? Por ver e imaginar que precisa fazer coisas grandiosas. Não. Se você estiver no teu dia a dia, olhando para o teu processo, e pensando em formas de melhorar ele, que seja ajudando a tua equipe do atendimento a dar um bom dia, a receber o cliente com um sorriso, que seja no teu fluxo de atendimento, no teu fluxo logístico. Tem coisas no teu processo que se você melhora, aumenta a tua produtividade, aumenta as tuas vendas, diminui teu custo, isso já é uma inovação. Então se você tem o olhar de todo dia estar pensando em melhorar o que você faz, perfeito. Isso vem para o dia a dia e isso é simples. Eu tive um professor na faculdade, Robson, lá atrás, que uma vez ele dando uma palestra, professor fantástico. E eu fiz um questionamento para ele, eu falei, poxa vida, você está falando aí de pesquisa e desenvolvimento, de P&D. Pô, eu sou gerente de um comércio, é uma microempresa, isso aí não tá para mim. Ele falou, como não? Ele falou assim, ó, vou te dar uma dica, e essa dica eu quero deixar também, porque ele me deu essa dica e eu achei muito valiosa. E faz toda a diferença, Robson. Você é o único empreendedor, você é MEI. Crie um departamento de P&D na tua empresa, um departamento de pesquisa e desenvolvimento na tua empresa. Aí você fala isso, pô, você vai pensar numa Toyota, você vai pensar numa Hyundai da vida, numa Apple. 3M. Não, a 3M é fantástica. Aí você fala assim, isso não tá para mim. Tá, você sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, bloqueia a tua agenda 1 hora por semana. 1 horinha por semana. Bloqueia a tua agenda. Porque você, se não bloquear a agenda, não consegue. Porque a gente tá apagando incêndio o tempo todo. Bloqueia a tua agenda 1 hora por semana. Nessa 1 hora por semana você vai fechar a porta de incêndio. Sabe aquelas portas de incêndio de prédio? Você fecha, o fogo pega lá dentro, não vem em você. É a hora que você vai respirar, vai sentar na frente do computador e vai estudar. Vai estudar, vai olhar para o teu negócio, vai fazer uma pesquisa sobre, eu percebi que eu preciso melhorar meu atendimento. Essa 1 hora eu vou pesquisar tudo sobre atendimento, vou buscar soluções para implementar no meu dia a dia, vou organizar, vou me planejar. A gente não para planejar, né? A gente não para planejar. O Abraham Lincoln falava, né? Que naquela época derrubavam-se árvores no machado, né? E aí ele falava assim, se eu levar 2 horas para derrubar uma árvore, eu passarei pelo menos 4 afiando meu machado. Então é um pensamento que a gente não tem. A gente está correndo executando. Mas a gente tem que parar de vez em quando para planejar, para organizar e para pesquisar. E aí a hora que você faz isso é mágico, Robson. Porque 1 hora por semana que você pare no teu negócio para fazer isso, você vai conseguir começar a perceber coisas que você não via antes. Uma outra coisa que eu aprendi também, eu já fui promotor de merchandising. O que é isso? Você trabalha com apresentação de loja, principalmente autosserviço. Então você coloca uma vitrine, você coloca questões visuais que usam todos os nossos sentidos, né? Usa a visão, usa o tato, usa o paladar, usa o olfato, usa a audição. Existem diversas estratégias. E aí o que eu trabalhava com autosserviço de supermercado. O que a gente aprendia nos primeiros dias de treinamento? Terminou de arrumar a apresentação do teu produto na gôndola, na vitrine, o que quer que seja, dá 2 passos para trás e olha.
Porque a gente está tão fazendo que a gente para de dar 2 passos para trás e olhar para o que a gente está fazendo. E aí tem coisa que a gente não vê. Tem pedrinhas que a gente está tropeçando todo dia e não está vendo que é só tirar do lugar. Então, às vezes é isso, Robson. É o P&D, pesquisa e desenvolvimento, para o MEI. Certo. Tem que ter esse departamento. Né? Perfeito. E aí a gente consegue... É aí que desmistifica, porque cada passinho que você dá e avança, melhora um processo no teu dia a dia, diminui um custo, atende melhor um cliente, fideliza ele, você está inovando. Perfeito, não, e tu falou tudo, né? E hoje, Gradis, nós temos uma ajuda muito grande, que é a questão da IA. Então você pode também, através da IA, ter muitas ideias, a própria IA fazer algumas coisas para você, tanto no marketing quanto na questão financeira. Então ajuda bastante. Nós temos aí muita coisa surgindo. E aí, por exemplo, se você tiver essa resistência e não quiser aprender IA, não quiser fazer um cursinho, não quiser... E aí você vai acabando ficando para trás, né? Tem coisa que o mercado atropela, a inovação atropela. Perfeito. Tem gente que ficou resistente, a Kodak foi um exemplo. Era líder suprema no mercado de filmes e foto. Não entendeu que o digital era uma tendência, ficou para trás. Então tem coisa que vai atropelar a gente, por isso que a gente tem que estar esperto. Né? E aí, pensando nisso, Robson, trazendo aqui para a nossa realidade, você que também é professor universitário, como que você acha que a universidade pode estar ajudando um município, né, pequeno igual o nosso hoje, né, se a gente for falar em termos de população, como que a universidade pode estar ajudando a gente nesse processo? Olha, a universidade ela pode ajudar de várias formas, né? Então, primeiramente, né, a universidade ela desenvolve pesquisa. Então, por exemplo, dá o exemplo do mestrado, por exemplo. O que os alunos estão fazendo no mestrado? Eles acabam realizando pesquisas, entendendo situações de uma forma cientificamente falando, com o método adotado. Então, isso, por si só, já traz um grande ganho, porque você consegue cientificamente trazer melhorias para aquele local. Né? E aí, dentro da universidade também existem os grupos de pesquisa. Né? Então, você tem as pesquisas sendo desenvolvidas individualmente por alunos, que normalmente estão vinculadas a uma pesquisa maior, que é de um professor, que já vem desenvolvendo isso há muito tempo. E aí você tem os grupos de pesquisa, que lá dentro também são geradas ideias. Especificamente mais a nível de graduação, você tem diversos eventos que acontecem sobre inovação, desde de palestras, hackathons. Você tem os alunos desenvolvendo extensão universitária. Então, por exemplo, se um aluno de software, né, de engenharia de software, quando ele desenvolve uma extensão universitária, uma curricularização da extensão, ele vai ter que aplicar os seus conhecimentos em algum ambiente. E qual ambiente que ele precisa aplicar isso? São justamente nessas empresas. Então, é importante que as empresas venham atrás da universidade, participem dos eventos, conheçam os professores, os alunos, para que, através dali, esses projetos que a universidade tem possam ser abraçados. E para a universidade precisa disso e também para o empresário vai ser benéfico. Então você percebe que tem toda ali uma canalização para que a inovação aconteça. Isso não só engenharia de software, mas administração, contabilidade, o pessoal da área de saúde. Então são todos cursos que demandam pessoas, empresas, locais, ambientes de aplicação desses projetos que a universidade tem. Fora assim, a infraestrutura da universidade, né? Então, hoje, por exemplo, em engenharia, você tem imprensa, você tem todos os equipamentos que precisa para poder fazer com que o produto, fazer os testes necessários. Na medicina, então, que tem lá o curso de medicina, então é muito legal você ver que os alunos conseguem aplicar ali as técnicas e tudo mais. Então, essa infraestrutura também é outra coisa à parte que eu, né, nem precisava falar. Né? Só essa questão dos grupos de pesquisa, né, dos projetos de extensão, do envolvimento na comunidade da universidade, abraçando essas pessoas e essas ideias, já é uma grande coisa. Mas a infraestrutura também é outro diferencial muito grande da universidade, principalmente que é a nossa universidade contestada. Né? É isso aí. E é muito legal, porque aí quando você une uma pesquisa de mestrado, de doutorado, para resolver um problema real da cidade, pô, isso é fantástico, e aí gera riqueza. Não, o ganho é grande. E é um baita recurso, principalmente para aquele que não tem dinheiro para investir nisso. Porque aí você pega um universitário, você pega o mestrando, ele vai olhar para um problema que de repente, não é só de um empresário, mas de uma cidade, e vai resolver aquele problema sem custo.
usando toda a infraestrutura justamente de conhecimento e a estrutura física de uma universidade. E aproveitando, Gladys, que você está agora na área pública, né? Nós temos lá pelo menos 2 ou 3 trabalhos sendo desenvolvidos na gestão pública, né? Tem um trabalho especificamente no setor de compras, no setor de licitações, né? No setor também da área de movimentação de software. Então, tudo isso vem ocorrendo também na gestão pública. Mas, claro, tem vários outros também que poderia estar dando de exemplo aqui, mas aproveitei esses que são exemplos que são da tua área, né? É isso aí. E é legal a gente falar porque tem coisas legais acontecendo e que as pessoas ainda não sabem, os empresários ainda não sabem. Então, por exemplo, hoje a Secretaria de Indústria e Comércio, que é a pasta que eu tô, a gente tem a sala do empreendedor lá. Perfeito. Isso aí também tem o crédito, né? Exato. Que é muito importante então, assim, para você inovar. Exatamente. Então, hoje o microempreendedor, o MEI, ele pode estar buscando a sala do empreendedor para diversos serviços. Às vezes para buscar ali uma declaração, né? Para ver se está tudo regular com o teu CNPJ, para abrir, para fechar a empresa. Então, todos os serviços que hoje um contador faz e que esses MEI, o microempreendedor, eles estão procurando o contador e isso tem custo. E aí, quando você chega na sala do empreendedor, você faz isso sem custo nenhum. Se você está com o CNPJ no município. Você tem o Fomento Paraná hoje, Robson, que o empresário ele pode pegar ali, sentando com a gente, respondendo um questionário, ele tem acesso até a R$22 mil de crédito, com taxas assim muito pequenas, que não chegam nem perto de um banco comercial. Se você é mulher, Robson, você tem menos juros ainda, o juros não chega nem a 1% ao mês. Né? E aí o pessoal fala assim, poxa, mas por que isso? Porque é política pública para mulher? Não, gente. Banco pensa estrategicamente. A mulher tem menos. Sabe por que os juros para a mulher é menor, Robson? Porque, estatisticamente falando, a mulher é melhor pagadora. Entendi. Se você for comparar a questão da inadimplência entre homens e mulheres, a mulher paga a conta direitinho. E aí diminui o risco, diminui os juros. Entendi. Né? Então hoje você tem lá o Fomento Paraná que o empresário pode estar buscando. E a gente está implementando agora, né, com a parceria com o Sebrae, uma consultoria, a gente vai reativar e otimizar o escritório de compras públicas. O que é isso, Robson? A prefeitura compra muito. O governo compra. E o pequeno, ele tem muita dificuldade, às vezes, de participar de licitação. Por N fatores. Por desconhecimento, pela burocracia que porque realmente tem uma série de documentações que precisam procurar. E numa questão cultural também, Robson. Muita gente ainda tem medo de vender para a prefeitura por causa daquele estigma lá de trás, que prefeitura não paga, que prefeitura demora a pagar. Né? E hoje isso não existe mais. Se você procurar, é público. Rio Negro tem selo ouro em transparência. Está tudo no portal da transparência. Contas em dias, a gente nem pode mais, porque senão a gente responde por isso, se a gente deixa de pagar um fornecedor. Só que a gente está abrindo licitação e muitas vezes ganha gente de outros estados, do norte, do nordeste, do Paraná, para trazer coisas que às vezes dificulta para a gente na questão da logística. Porque às vezes a gente precisa de uma quantidade menor, o cara não vai mandar lá do outro lado do país. E os nossos empresários aqui estão perdendo a oportunidade de aumentar a lucratividade, de aumentar a receita, porque não participam disso. Então esse escritório é para isso, para a gente mapear isso dentro da prefeitura e ajudar o empresário. O empresário vai sentar lá na nossa cadeira, a gente vai mostrar para ele o checklist de coisas que ele precisa. E aí se ele já tem alguma irregularidade no CNPJ, a gente já ajuda ele com a sala do empreendedor. Então, diversos serviços que a gente já está fazendo e que tem muita gente que ainda não sabe. Então, por exemplo, hoje pouca gente sabe que a Secretaria de Indústria e Comércio e a Sala do Empreendedor está aqui na rodoviária de Rio Negro. E que você pode, a qualquer momento, dentro do horário comercial, ir lá e procurar a gente. Né? O que a gente está fazendo também, Robson? A gente tem uma incubadora hoje, tem 4 empresas lá hoje, mas a gente quer transformar isso em política pública. Já tem a lei, né? Mas a gente também quer andar com a lei da inovação. Por quê? Porque com a lei da inovação a gente consegue buscar recurso. Consegue buscar recurso de fomento, de edital, trazer dinheiro para fazer investimento em tecnologia, fazer investimento em infraestrutura, né? E ajudar os empresários da região, o pequeno, o micro principalmente, que é aquele cara que não tem dinheiro. E claro, juntar num grande ecossistema as grandes empresas de Rio Negro que já estão fazendo inovações fantásticas, usar eles como case, né? Usar como parceiro estratégico. Então tem muita coisa que da gestão pública a gente pode estar fazendo, e aí a gente só precisa que o empresário saiba disso primeiro
e depois procure a gente, trazendo teus problemas, tuas dores, para a gente sentar junto e tentar resolver, né? Bacana. Então você que nos assistiu aí, percebe que foi uma aula aqui de como procurar a prefeitura. Só não vai quem não quer, né? Então, agradecer. É isso aí. É isso aí. Muito bem. É isso aí. Um dos planos que a gente falou com o prefeito Alessandro, que dá essa liberdade para a gente, é de divulgar comunicação. Tem muita coisa sendo feita e o pessoal não está sabendo, né? E também fortalecer esse ecossistema de inovação que a gente está aqui, né, Robson? Que é essa iniciativa do podcast, é do ecossistema, é o nosso primeiro podcast, que a gente vai falar de inovação, muito de inovação, vai trazer case, vai trazer os empresários aqui, mas principalmente nesse primeiro episódio desmistificar isso, né, e começar a divulgar o nosso ecossistema para gerar negócio, para trazer valor, né? E aí, para a gente meio que ir encerrando, Robson, eu queria que você aí, com a tua experiência de empresário, né, participando da associação comercial e professor universitário, desse alguma dica aí para os nossos empresários, o que você pode deixar aí de recado final e de dica mesmo, com todo esse know-how que você tem aí. Olha, né, quem sou eu para dar dica, né, depois de tudo que tu falou aqui e tudo, né, mas a gente estuda, né, na parte teórica e acaba no nosso dia a dia também algumas práticas, né, então a dica é essa, né, tentar fazer inovação, né, de forma incremental, não precisa pensar em inovar só no produto, no processo, pode inovar no marketing, né, a gente vê aí essas trends, queira ou não queira, são inovações, né, que você pode estar fazendo e trazendo o cliente para dentro da tua loja. Mas o mais importante é também pensar naquelas coisas tradicionais, que é no bom atendimento, na organização da empresa. Então, claro que é importante inovar, mas também é importante ter toda aquela questão básica, né, da tua empresa. Não adianta você inovar, fazer e tal, mas daí o cliente chega lá e não volta mais. A gente tem vários exemplos de empresas, né, que as pessoas não compram porque pegou uma certa birra, né? Você vê ali, a gente fala, o automóvel tal não dá, não sei o que, vira até piada, né? Então é importante que você mantenha ali os pés no chão, né? E tente inovar aos poucos, né? E procurar toda essa ajuda aí que o Gradia já falou, né? De prefeitura, está envolvido. Eu acho que essa questão, né, da nossa cidade, Rio Negro, precisa que a pessoa se envolva, né? Nós temos aí a associação comercial, os empresários, é importante que eles estejam lá dentro, né, que daí depois, estando lá dentro, eles têm a oportunidade de compor também o ecossistema quando nós estamos aqui, e aí participar dos eventos, participar das coisas da prefeitura, que você vai estar por dentro e vai poder ali de vez em quando estar trazendo, puxando para você tudo isso que tem sido proporcionado. Isso aí, show de bola, show de bola. E o que eu quero deixar aqui talvez um recado final primeiro dizer que você que é empresário e está assistindo isso aqui, meus parabéns, porque ser empresário no Brasil é um baita desafio, né? Parece que a gente está sempre remando contra a maré, né, Robson? E é por isso que a gente tem que dar a mão, tem que se unir. Eu acho que venha participar do nosso ecossistema, né? Começa a seguir nosso perfil lá, o Inova Rio Negro, que no Instagram, que a gente vai estar sempre postando ali novidades, né? O que a gente está fazendo. Vamos fazer evento. A gente tem aí já marcado para a primeira semana de novembro o nosso ecossistema, o nosso fórum de inovação, né? Vai ter muita coisa legal. E, de novo, né? Acho que lembrar o empresário, monta o teu P&D aí, o teu departamento de pesquisa e desenvolvimento, bloqueia a tua agenda 1 hora por semana, pesquisa, estuda, né? E de mão dada, né, Robson? Eu acho que aquela história de que cada um por si ficou para trás. Se a gente não der as mãos, a gente fica muito mais difícil. Então, quando você dá a mão para uma universidade, quando você dá a mão para o poder público, né, desmistifica isso de que a prefeitura está lá só para atrapalhar a nossa vida. Não, muito pelo contrário, a gente tem diversas ferramentas para ajudar as pessoas. E, de novo, eu estou aqui temporário, né, Robson? O cargo de secretário, né, o governo, a prefeitura é sempre temporário. Isso aqui não é nosso. A gente está aqui de passagem. Então, o objetivo é fazer o melhor que a gente pode agora, com lei, com política pública, para quando a gente sair, eu vou continuar sendo morador de Rio Negro, empresário em Rio Negro, e a gente quer que isso aqui cresça, que evolua. Então, a gente conta aí com o apoio de cada um que está assistindo, de todo mundo que já está no nosso ecossistema. Siga a gente lá, Inova Rio Negro, no Instagram, para que a gente consiga fortalecer esse ecossistema, trazer desenvolvimento e riqueza, principalmente para a nossa cidade, para a nossa região.
Perfeito, então fica o mesmo convite aí que o Gradis fez para todos, né? Precisar de alguma coisa de mim, eu faço parte do ecossistema ali de inovação de Rio Negro, que é um ecossistema que conta com mais pessoas, né? Não vou nominar todas aqui, mas rapidamente a Graça, a Fernanda lá do Sebrae. Então a gente é muito bem recebido quando tem as reuniões lá, né? O próprio Douglas da Associação Comercial aqui que ajuda a gente. Agradecer também o espaço aqui do Rimar Framix. Então é isso, né? Muito obrigado a todos e estamos à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima.